Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, você chegou no 11º episódio do podcast Conversa com o Meu Pastor, comigo, Hirata Abe, que falo com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Gravo esse episódio no dia 26 de junho de 2024, em que falo sobre assuntos como The Chosen, geopolítica dos tempos de Jesus, e continuamos falando sobre o conceito de conversão, conceito esse que tem sido trabalhado no podcast Crer para Viver, lá no YouTube, aqui no Spotify e também no Deezer. Esse podcast é para quem tem ouvidos para ouvir o que tem sido proposto. Se estiver sendo tocado em seu sistema de crenças e quiser conversar sobre isso, escreva-nos. Sim, nós gostamos de e-mails. No e-mail conversa.comeupastor@gmail.com. Vou repetir, conversa.comeupastor, tudo junto, @gmail.com. Que comece ou continue a cura. Pastor, você assistiu daquele The Chosen? Assisti. O que você acha daquilo, pastor? Sabe qual parte temporada. Sabe que parte que eu acho boa, que eles conseguem fazer bem? Não sei se o pastor concorda, mas a maneira como os romanos tratam os judeus. E outra coisa, eu não sei se eles explicam bem a estratificação da sociedade ali. Porque assim, é muito interessante ver um fariseu do tamanho de Nicodemos baixar a cabeça para um centurião ali que entra na casa dele sem pedir. É muito interessante isso, essas nuances assim, eu nunca pensei, né? Que de fato eles estavam sob um regime de dominação ali, né? Eles estavam sendo humilhados de qualquer forma. Eles eram escravos, né? Eles eram escravos. O regime de escravidão que eles exerciam, na verdade, foi o seguinte: até o ano 63, eles estavam sob o regime de liberdade. E a partir de 63, mas havia ameaças do Império Alexandrino, né, que é o império que criou a chamada cultura do helenismo e que povoou praticamente o mundo de então, né? E havia uma certa presença, né, de uma força desses impérios, mas não existia aquela função de escravizar um povo do ponto de vista da geopolítica, da geoeconomia. Sim. Quando o Pompeu ele toma posse, né, e se torna um governador da região da Palestina, ele ainda faz concessões, é dividido em 3 poderes, né, e aí eles dão, tipo assim, uma certa carta branca para governadores judeus administrarem os seus estados. Aí a Judéia, a Galiléia e a Samaria passaram a ser governados por governadores, passaram a ser administrados por governadores. Só que havia algumas regalias. Por exemplo, Samaria, um samaritano e um galileu, sobretudo o galileu, ele não pagava imposto porque se tratava de uma região, do ponto de vista produtivo, muito pobre. Então, o contingente de desempregado era muito alto. O governo da região arrecadava muito pouco. Os benefícios que o Estado, que o governador
dava em termos de retribuição para a população da Galiléia era muito baixo. Sim. Era praticamente a região da miséria. A Samaria da mesma forma, uma região que houve cruzamentos culturais, né? Mas em termos econômicos, a única região que enriqueceu e que deu certo foi da Judéia. Então o que o governo fazia? Ele tributava 30% sobre tudo que se planta sobre a terra. Sim. 30%. Sobre tudo. Qualquer atividade comercial que se faça, seja no plantio, na pesca, ou em qualquer outra, 30% tem que ir para Roma. E mais uma coisa, a Roma tem direito sobre o solo e tem o direito sobre o solo também. Sim. Então, qualquer riqueza que eles pudessem achar abaixo de 10 metros de profundidade não era propriedade da Palestina, era propriedade do César. Caramba. Entende? Então, aí mostra a dominação, né? E mostra quem mandava no pedaço. E o imposto também era cobrado e quem resistisse ia preso. Quem não pagasse o imposto ia preso. O Pedro quase cai na malha fina do Estado romano, lá no De Chose. Mas aquilo lá é verdade? Aconteceu mesmo na história ou não? Pois é. O que o pastor achou daquilo? Lá eles fantasiam aquela história. Mas eu estou usando a história dele para mostrar que era daquele jeito que funcionava. Se não pagasse o Império Romano, ia preso. E não tinha tempo para sair, não. Não tinha tempo. Enquanto o Império não pegava tudo que era dele, casa, propriedades, vendia tudo para quitar dívida, ele não saía da cadeia. Olha só. Quer dizer, então, é um Estado que dá liberdades, faz concessões. Você pode viver como judeu lá na Palestina, você pode ter o templo, Sim. O templo não foi destruído, vocês continuam sendo uma nação judaica, mas os soldados romanos estão lá, vigiando tudo o tempo todo. Pois é. E pega um governador romano e planta lá no meio deles, na capital, e fala o seguinte: daqui para frente, toda a ação de todos os 3 governadores tem que ter um sim ou um não do governador romano. Sim. Foi nomeado por César, né? E na época era o Pilatos, né? Então, o Pilatos comeu feio na mão daqueles judeus lá. Porque havia um movimento dos Iscariotes, Sim. Que vem lá da guerra do primeiro século antes de Cristo, que aparece lá no livro, naquele livro dos Macabeus, né? Sim. Então, a revolta dos Macabeus, então, vem de lá esses politicamente inadequados, insurretos contra o Império Romano. E o Jesus tem um membro dos seus discípulos, pois é, isso quer dizer, que fazia parte, que era o Judas Iscariotes, que fazia parte desse movimento, né? Se pensava também que havia outros, mas não. E se pensava, inclusive, que Jesus fazia parte desse movimento. O Pedro fazia parte desse movimento. Eu achava que Pedro era. Não, né? Pois é. Não, né, não. Então, assim, dava liberdade. O governo foi muito resiliente, o governo romano, e fez muitas concessões. Então, não era bem um sistema de escravidão como era, por exemplo, no Egito, que não havia liberdade nenhuma. O trabalho era gratuito. Não, lá na Palestina, na época de Jesus, eles trabalhavam e ganhavam pelo trabalho. Sim. Haviam pessoas de grana. O Nicodemos era uma dessas pessoas. Né? Sim. E havia, assim, as 3 classes. Né? Havia, na verdade, até uma 4ª classe, que era a quarta do miserável, né? Quer dizer, aqueles que acompanhavam Jesus nas multidões eram os miseráveis. Aqueles não tinham dinheiro para comprar comida. A razão pela qual acontece o milagre da multidão, da multiplicação dos pães e dos peixes. Os caras não tinham dinheiro para comprar comida. Então, existe a classe alta, que é a classe do sacerdócio, e composta por membros do Pilatos, da religiosidade judaica, que faz parte lá do Sinédrio, né? Então, são os sacerdotes, sumo sacerdote, e também eu diria, alguns fariseus, não são todos, porque o fariseu, na verdade, a classe dos fariseus é uma classe média, não chega a ser uma classe rica, bastarda. Aí depois vem a classe média, que é a classe que está localizada
mais ou menos está situada a classe média dos escribas, né? Não, dos escribas não, dos fariseus, e a classe pobre que está situada os fariseus, aliás, os escribas. Eles viviam só de alunos, eles montavam um grupo de 10, 15 alunos, cobravam uma quantidade de cada um e sobreviviam disso, os escribas. Eles eram os mestres, os rabinos, né? E que eles faziam várias turmas. Um rabino famoso poderia conseguir até 10, 15, 20 turmas. Ele se dava bem com isso. Então nós temos duas famosas escolas, a escola de Rio e a escola e uma outra escola muito famosa lá, do Ami. Essas são as mais famosas e as que são sempre colocadas para Jesus debater, né? Tipo, ó, fulano de tal, o grande mestre, diz isso. E aí, o que você tem a dizer? Aí Jesus falava, né? Ele se pronunciava e dizia, ouviste o que foi dito. Geralmente, quando ele fala isso, ouviste o que foi dito, ele não está falando diretamente da lei do Moisés, mas de como ela foi interpretada no Talmud. Entendi. Entendeu? Como ele foi interpretado no Talmud. Então, existe parte do Talmud que radicalizou. E aí nós temos o Midrash e o Mishnah. São também duas interpretações de costumes que nascem ali no período do cativeiro da Babilônia, né? Então, assim, Hirata, nós temos assim um contexto religioso que gozava de certa liberdade, nós temos uma classe religiosa muito faminta pelo poder e que não tem disposição de fazer resistência ao Império Romano, está acomodada. Por quê? Porque César fez muita concessão. Sim. Então eles não estão com problema. Assim, do jeito que está bom. Né? E nós temos uma grande massa de pobres que fazia turismo pela região da Palestina, né? Fazia turismo e boa parte dessa seguiu Jesus para ouvir o Sermão da Montanha, etc., né? E tantos outros episódios que estão relatados lá no Novo Testamento, e que Jesus olha para aquela multidão e fala assim, que Jesus teve compaixão, porque parecia ovelhas que caminhavam sem pastores, né? Então, era um contingente grande, mas é um contingente de pessoas que viviam no anonimato. O que a gente sabe deles, que essa quarta classe, que é pessoas que não tinham dinheiro para comprar a comida que precisava para o dia a dia, né? Então esses aí eles não tinham nenhuma atividade produtiva, nenhuma, zero. Será que eles ficavam o tempo todo sem fazer uma atividade? Eles tinham mais... como o essênio, né? Eles tinham mais disposição de ouvir o evangelho e aceitar o evangelho, então, porque já que eles estavam lá assim dessa forma, eles não tinham nenhum anseio político, anseio de um messias político. Eles são mais abertos para essa possibilidade. Assim, a expressão ptoroi, né, no grego, é uma expressão que expressa esses que estão sob dependência quase que integral de alguém, né? Então eles vivem, mas eles não caminham pelas próprias pernas, eles precisam ser ajudados. Eram como os cínicos da cultura grega, né, da cultura helênica. Eles viviam da dependência, eles viviam da ajuda de terceiros. Então há uma certa semelhança. A diferença entre os cínicos e os essênios é porque os essênios vão para as grandes montanhas do deserto. Sim, eles ficam em comunidades ali. É uma cultura de povoado. E aí eles sobrevivem lá com o mínimo possível. E ali eles se dedicam à leitura da Torá e à oração. E se torna uma comunidade radical de religiosos. Os cínicos eram nômades. É uma comunidade escatológica. Foi para o deserto porque entendia que os fins dos dias estavam para chegar. O desfecho histórico estava para ser rompido no céu, né? Com a vinda do reino de Deus. Só que o reino de Deus é um reino escatológico, veio para dar o desfecho histórico. Era assim que acreditavam os essênios, né? Então, se acreditava que o João Batista era um essênio, porque ele vivia, o estilo de vida dele era essênio. Sim. Né? Ele se alimentava de pouca coisa. Mel com... Se alimentava de gafanhoto e mel, só. Né? Eu imagino que se a gente olhava para o João Batista e falava, pô, esse cara é muito magro. Ele é muito magro, né? Ele é bem magro mesmo, né?
Não, mas eu imagino eu imagino ele um cara forte, porque ele devia pegar as coisas com a mão, com a pedra com a mão. Não sei dizer. Aquela força magra, é aquele músculo magro. Sabe o músculo que o cara magro tem? Você fala assim, não, tem músculo ali, mas o cara é bem magro. Entendi. É um músculo assim, raquítico, né? Um músculo raquítico. Não é um músculo hipertrofiado, aquele negócio, né? Não é não. Do estilo Sansão. Sim. Eu tava vendo um dos episódios do podcast Crer para Viver. E aí eu tô pensando, o pastor tá falando sobre Jesus pregando as boas novas a quem quisesse ouvir, a quem tinha disposição para ouvir. Aí o pastor tá trabalhando de maneira incrível. Meu Deus, como o pastor tá trabalhando esse conceito de maneira incrível lá no podcast. Tem uma hora que o pastor fala assim, acho que o Laércio que gera a pergunta, e se alguém tropeça e começa de novo, e vive tropeçando e começando de novo? Aí o pastor fala assim, não, porque quem de fato se converte, ele tem uma disposição para, o pastor usa a expressão que eu nunca mais acho que eu vou esquecer na vida, ele erra ratificando os erros. É um erro ratificado, é um erro que ele cometeu não querendo cometer. É um erro bem menor do que o anterior. É uma forma de diminuir cada vez mais a margem de erro do pecado, porque ele tem um alvo, ele tem um modelo, ele tem um novo horizonte, um novo modelo para seguir, um novo estilo de vida. Então assim, aquele que tem uma consciência convertida, ele já não suporta mais querer viver praticando o pecado, porque ele olha para Jesus enaltecendo, por exemplo, o modelo do bom samaritano. Ele fala assim, não, é esse modelo que eu quero, é isso que eu quero viver, é dessa forma aí que eu quero viver, porque Jesus ensinou assim. É uma consciência capturada, é um coração disponível para ser. E eu achei incrível o pastor falando sobre isso. Pois isso é importante, né? Porque a conversão não é conversão no sentido de me converter de práticas pecaminosas, né? Quer dizer, não é diretamente uma conversão, não é um abandono de práticas pecaminosas, é um abandono de um modelo de vida, né? E esse modelo de vida, Paulo chama ele de velho homem, com seus hábitos, né? Quer dizer, o velho homem é uma disposição antiga, pré-conversão, né? Que define mais ou menos um perfil de racionalidade, que é uma racionalidade de transgressão, e é uma racionalidade que encontra no modelo uma certa no modelo, estou dizendo, do primeiro homem, né? Sim. Um certo reforço para continuar através de uma linguagem de reforço, continuar praticando as mesmas coisas sempre, né? Sem ter o senso de inadequação ética. Por quê? Porque o comportamento moral dele se adequa ao modelo de vida do antigo homem, do velho homem. Que esse velho homem é aquele que se dissolve. Paulo diz lá no capítulo 4, né? Ele é dissoluto, ele é um homem que caminha na vida, mas caminha movido pelos desejos impróprios, movido por esses desejos impróprios, movido pela... Tem um telefone aqui, mas não tem problema não. Capítulo 4 de quê? De Efésios. Então, é o capítulo 4. Então, que não andeis mais da maneira como andam os gentios, obscurecido pelo entendimento, alheios à vida de Deus, pela forma como vivem, etc. Está ali no capítulo 4, a partir do versículo 17. Então, esse é o modelo. Já o segundo homem, que é o Caim e Antropon, é aquele que foi criado segundo Deus.
em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse é o segundo modelo. Um age na vida de forma instintiva, outro não. Outro age na vida baseado no princípio da racionalidade de submissão. O que sai da boca dele é verdade, porque ele não está mais comprometido com a mentira, e nem com a falsidade. Aí o Paulo diz, se você mentir, não minta mais, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, é um corte moral, é um corte também epistemológico. Por quê? Porque entre o segundo homem, ele desenvolve uma nova visão de mundo, uma nova visão de homem, uma nova visão de moral. Ele desenvolve uma ética crítica, que diz respeito à forma como o primeiro homem vivia. Ele é crítico à forma como o primeiro homem vivia. Então, se ele peca novamente, se ele comete um delito como típico, característico do primeiro homem, ele não pode criar uma espécie de transtorno moral consigo mesmo. Você entende? Porque aquele modelo já foi abandonado. Sazonalmente ocorre deslizes, mas nós não somos julgados, e nem seríamos julgados no julgamento final, no juízo final, por práticas sazonais. Sim. Nós seremos julgados pelo modelo de vida, o estilo de vida que nós levamos. Sim. Quer dizer, nós vamos chegar no juízo final, eu estou falando nós não. Sim. Nós não é retórico, é o homem que rejeitou a graça de Deus. Ele vai chegar lá e vai falar assim, bem, eu vou ser julgado pelo que eu fiz aqui. Não, pelo que você fez não, pelo estilo de vida que você levou. A parábola do Lázaro e do rico conta isso aí. O rico é um estilo de vida. O pobre que não tinha amparo na vida é um outro estilo de vida. Sim. Um não tem dependência da providência, o outro tem dependência. Um não tem temor, o outro tem temor. Olha só. Então seremos julgados pelo estilo de vida, não por práticas sazonais de pecados. Você entendeu? Eu vivi 80 anos. Aí Deus vai me julgar e vai me condenar para o inferno por causa de um dia que eu pequei e fiz um pecado. Não. Esse pecado te condenou. Mas, meu Deus, é isso? E a lei diz que tem que condenar. Eu falei assim, mas a lei está acima do Senhor? Então é o seguinte, eu cheguei a falar isso aí no podcast, eu cheguei a mencionar isso que eu estou te falando agora. Por quê? Porque essa coisa do céu e do inferno é uma questão de perspectiva, é um tratamento, é um corolário, deve ser compreendido como um corolário de um estilo de vida que cada um toma, decide ter. O que você pretende fazer na sua vida? Não é isso? Perguntava pra gente quando a gente era pequeno, o que pretende ser? Sim. Quer dizer, está falando do estilo de vida ali. Eu quero ser médico. Aí você vai viver como um médico. É estilo de vida. E as práticas morais associadas ao estilo de vida vão acontecer de forma natural. Quando Paulo diz assim, olha, o segundo homem, ele é composto, o segundo homem, de justiça e retidão procedentes da verdade. Então, desse segundo homem só sai isso. Toda a moral que nasce desse segundo homem converge por essa direção. Justiça, retidão e verdade. Sim. Não converge por outra coisa. Esse segundo homem, esse segundo modelo, ele imita Deus na bondade. Aí Paulo mais adiante fala assim, olha, esse segundo homem, da verdade, ele é representado pela luz. E os filhos da luz, eles apresentam 4 frutos na forma de viver. A verdade, a justiça e a bondade. É ponto final, é isso aí. Agora, esse cara vai pecar no mundo? Vai. Claro. Ele vai cair, vai cometer deslizes? Vai. Mas isso não significa que ele deixou de ser por causa dos deslizes que ele cometeu sazonalmente. Ele deixou de ser filho de luz e agora não é mais. Você entende? Porque senão o Davi estava fora, estava para o inferno. E ele, até o Novo Testamento, considera ele um homem que foi escolhido por Deus, e um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Quer dizer, não há nada que declina, não há nada que chafurge a consciência e o comportamento moral de Davi por causa do que ele cometeu com Batseba. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso.
E tomar muito cuidado. Se os caras não tomarem cuidado, eles criam uma doutrina que compromete toda a teologia da salvação, Vira. Com certeza. Você entende? Se a teologia da salvação propõe uma salvação tão frágil, tão fácil de se perder assim, ora, tem alguma coisa errada nisso aí, ué. Não, então, eles, a partir do puritanismo, existe uma lista de, entre aspas, pecados que eles arrumaram, que também gera uma sei lá, se paranoia na vida das pessoas. As pessoas não podem fazer, sei lá, não podem beber, sei lá, pastor, eu não entendo essa manutenção dessas coisas até hoje. Porque assim, uma vez o pastor falou também, converter não é entrar adquirir uma linguagem, adquirir uma forma de vestir, adquirir uma agenda eclesiástica. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, esse é o modelo de convertido que a igreja evangélica vende, né? Esse é o modelo que ela vende, que ela comercializa. Mas o Paulo diz que se converte a um modelo, né? E esse modelo é inspirado em Cristo Jesus, né? Então, veja lá que no capítulo 4 e 5 de Efésios, ele vai falar desse segundo modelo, mas sempre se referindo que é um modelo criado por Deus em Cristo Jesus, sempre. E ele diz, então, sede imitadores desse modelo, que é o pai e o filho. O que a gente tem que imitar dele? A bondade, a paciência, etc. Então, isso é a vida convertida. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender o que é justiça, o que é verdade, o que é bondade. Aí eu paro para analisar esses conceitos. E analisar os conceitos à luz do mundo que a gente vive hoje. Como é que é difícil aplicar esses conceitos no mundo que a gente vive hoje. Aí, o que é viver a verdade à luz de uma cultura da litofobia, que é generalizada? Aí eu explico primeiro o que é a cultura da litofobia e como é que ela dificulta a prática da verdade. Porque a prática da verdade é uma prática fenomenológica. Fenomenológica. Isso aqui não é conceito, não é linguagem, Sim. Não é racionalidade. Verdade é modo de viver. Modo de viver. De forma não contraditória. Então, aí eu falo, eu leio, tem até um artigo que eu mandei para aquela Gazeta do Povo, né? Um artigo que fala sobre a morte da verdade, né? Mas aí eu dei um outro título, né? Eu falo de pseudofilia, né? As pessoas que têm uma atração romântica pela mentira. Quer dizer, eles namoram a mentira o tempo todo, eles têm uma relação romântica com a mentira e não conseguem praticar a verdade porque eles gostam. O afeto deles é com a falsidade, é com a mentira. O compromisso afetivo é com a mentira. Portanto, a mentira é o modus operandi dele no cotidiano. Aí eu falo sobre isso. Isso esconde, em parte, a questão da competição, que é uma cultura que foi potencializada, sobretudo, no mundo em que a litofobia se tornou cultura de uma grande maioria, Sim. Uma cultura Sim. moral, né? Uma filosofia de moral. E aí eu vou fazendo análise de tudo para deixar claro o que significa o compromisso com a verdade hoje, no mundo como a gente vive. Aí eu vou falar sobre a verdade, a justiça, o que é a justiça, e por que a gente tem que lutar, o que significa lutar pela justiça, o que é justiça. Aí eu vou falar, olha, a gente entendia justiça até pouco tempo numa perspectiva macro-social. Não é isso. Jesus está falando da justiça numa perspectiva de relação eu-tu, é microfísica da justiça. Quer dizer, aí eu dei um exemplo lá, eu falei assim, olha, sabe quando você vai na casa da sua mãe almoçar no domingo? Sabe? Você come o seu prato, todo mundo da sua família come, a sua mãe fez o almoço, te esperou, você comeu, aí na hora de lavar todo o prato e todos os talheres do almoço, a sua mãe é obrigada a lavar sozinha. O que seria justo fazer? Quem cozinhou seria dispensado de lavar os pratos. Quem não cozinhou seria obrigado pelo bom senso a lavar o que sujou. Isso é microfísica, é a dimensão microfísica da justiça. Eu gosto de pensar num exemplo de justiça assim, não sei se o pastor me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, se eu ganho X, eu vou viver com aquele X.
Se eu ganho 3x, eu vou pegar o x e os outros 2x eu vou socializar, eu vou distribuir. Se eu ganho 10x, eu vou viver com x e 9x eu vou disponibilizar para ajudar. Eu acho que isso aí é um princípio de justiça. Eu mencionei isso aí no podcast, eu não sei se você ouviu essa parte. Eu falei assim, olha, nós temos um salário. Ouvi não, aliás é um dos melhores episódios que eu já ouvi. Sim, aí eu falei assim, só que a gente, por exemplo, quem ganha 40 mil reais, hoje, quem ganha, não precisa de 40 mil para viver, obviamente. Então, você toma consciência, você tem filhos, tem que pagar escola, médico, etc. Paga o que você precisar pagar para o seu filho, para a sua família, para viver sem aperto. Tira o que vocês precisam para viver e ajudam os outros a viver com a parte que sobra. Não precisa fazer poupança, porque todo mês vai entrar dinheiro novo. Todo mês o governo vai te dar o seu salário de novo. Você não precisa ficar preocupado. E depois que acabar? Aí como é que eu vou viver? Não vai. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque vai entrar receita nova na sua conta bancária. Todo mês. Então, aprenda a desenvolver essa cultura de entrega. Porque alimenta a fé. Alimenta a confiança em Deus. Então você está fazendo um benefício. Você está produzindo um benefício para você. Você está se ensinando a confiar em Deus. Quando você vai. Eu gostaria que o pastor terminasse com isso, porque uma vez o pastor falou num desses episódios, falou assim, ó, vocês não têm ideia como a vida melhora, a qualidade de vida, quando a gente aprende a viver com esse espírito de contentamento e também ajudar os outros. Como é que funciona isso, pastor? Como é que... Porque a gente foi condicionado pela nacionalidade capitalística a pensar que o excedente é sempre um indício de uma graça de Deus na nossa vida. Isso é uma tragédia. Pastor, isso é uma tragédia. Pastor, isso tem que ser explicado. O excedente não é uma bênção de Deus, pastor. Pastor, uma bênção de Deus. Tem que explicar isso para as pessoas. Para adquirir cada vez novos excedentes. Novos excedentes. Aí o que acontece? Esse excedente vai ficando tão grande que vira riqueza. E aí você se torna um cara muito rico, aí você fala assim, Deus abençoa. Eu falo assim, mas e o cara do seu lado que não conseguiu? Deus ignorou esse cara? Ou será que é por omissão sua? Por injustiça? Você esqueceu de que ele também tinha necessidade? Enquanto você estava juntando o excedente, ele estava pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo, olha Deus, toca no coração de alguém para me ajudar a comer, trazer comida para meus filhos. A gente está passando fome. Nessas igrejas evangélicas, muita gente passa fome, enquanto tem muitos que estão sendo muito abençoados. Isso é doutrina calvinista. Com certeza. Olha, isso é um indício. Quanto mais excedente você acumula, mais indício que você é um vocacionado, ou um chamado, ou um salvo, você tem. Quer dizer, veja se isso não é diabólico. Veja bem o que esse calvinismo aprontou com o mundo, cara. Esse calvinismo é uma doutrina do mal, cara. E os caras estão querendo santificar uma coisa que é do mal. Impressionante. E falar que isso é fé cristã e calvinismo, você é doido. Isso é profanação da fé. O calvinismo profanou a fé e satanizou o pobre. Quer dizer, aquele que necessita não pode ser ajudado. Por que não? Porque o fato dele ter necessidade já significa que ele não é eleito de Deus. Oh, que bonito. Complicado. Você entende? Então Jesus fez o errado lá no Evangelho, cara. Porque ele olhou para esse pobre e deu comida, ajudou. Alguém foi lá, vocês já tinham puritano naquela época lá, o calvinista, para avisar para Jesus, Jesus, eu advertência aqui para fazer, hein? Qual é a advertência? O senhor não pode ajudar o pobre, o senhor está proibido. Por quê? Porque ele não é eleito. O senhor está ajudando quem é inimigo de Deus. Pela madrugada. Se você quer preservar a integridade, a saúde
mental do seu próximo, fale sempre a verdade. Porque se você começar a mentir e falar a verdade, mentir, daqui a pouco você desenvolve a paranoia dele. Uma suspeita psicótica dele. Você vai adoecer o seu próximo. Se você ficar nessa gangorra. Ora fala a verdade, ora mente. Ora fala a verdade, ora mente. Entende? Veja bem a precisão da recomendação. Essa recomendação parenética, né, do apóstolo Paulo. O cuidado terapêutico que ele tem. A associação entre a saúde mental e o compromisso ético de vida. Como é que as coisas estão associadas de uma forma tão íntima, né? Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires. No YouTube, Spotify, Deezer.